Você se lembra desse senhor aqui, desse rapaz grisalho com essa cara aqui dissimulada, essa cara hipócrita? Se você não se lembra dele, faço questão de recordar, trata-se do senhor Anthony Fauci, que teve aí um grande papel negativo, terrível, tenebroso, maquiavélico no enfrentamento da crise do Covid-19 lá entre 2020 e 2021. E ele teve um papel muito preponderante naquela época, especialmente em se tratando dos Estados Unidos, do enfrentamento dessa crise sanitária nos Estados Unidos. Mas como nós bem sabemos, né, tudo que acontece lá nos States acaba se refletindo também em outros países, sendo exportado para outros lugares, inclusive aqui para o Brasil, não é? Então, não é possível negar o fato de que o Dr. Anthony Fauci teve uma grande influência no enfrentamento do coronavírus em todos os países do mundo. Então, é um cara assim muito importante, cujas atitudes são no mínimo questionáveis. Então costumamos dizer que se você não sabe quem é esse cara aqui, você não entende nada sobre a crise sanitária e sobre o que ela realmente significou e o que ela representa em matéria de poder estatal, não é? Mas agora o senhor Anthony Fauci falou em erros cometidos durante a pandemia, inclusive por parte dele aqui, mas se isentou de responsabilidades. Então vamos dar uma olhada nessa história. Por que o senhor Anthony Fauci, o Dr. Fauci, está aí, de fato, se desculpando por erros cometidos? Será que tem alguma coisa nessa história aí? Será que ele já está sentindo a água batendo na bunda, né? Vamos dar uma olhada nas declarações que ele deu ao New York Times no dia 24 de abril. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão valeu demais aí, a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então ele admitiu que erros foram cometidos no enfrentamento aqui à pandemia do Covid-19 em relação à atuação dele e do governo norte-americano como um todo. Erros foram cometidos apesar de seus melhores esforços, né? É aquela história, meu amigo, de boas intenções o inferno está cheio, está abarrotado. Medidas políticas jamais, nunca, em hipótese alguma, poderiam ser mensuradas, avaliadas por conta de suas intenções, mas sim por conta dos seus resultados. Esse é um grande problema da avaliação política atual, né? Leva-se em conta as intenções dos burocratas, dos políticos aí, dos responsáveis pela tomada de decisão, mas não as consequências, os resultados obtidos. Eles não são avaliados em função disso, e é mais ou menos dessa forma que o senhor Anthony Fauci tem falado aqui. Ele disse o seguinte: a comunicação em pandemias é difícil nas melhores circunstâncias, ou seja, houve um grande problema de comunicação e isso já era esperado, não é? O que tem sido tão preocupante para mim como oficial de saúde é quando você está lidando com um alvo em movimento, as evidências estão evoluindo e novos dados se tornam disponíveis, mas você tem tantas pessoas diferentes com seus próprios conjuntos de dados que não são dados reais. Mesmo em um mundo perfeito não seria fácil. Então ele aqui está afirmando que haviam muitos dados sendo divulgados na época aí, e ele tinha que tomar decisões com base nessas informações, e aí ele fez as escolhas. E aí pode ser que algumas dessas escolhas, nas palavras dele, tenham sido equivocadas em função de dados equivocados dos quais ele dispunha na época. Voltamos ao grande ponto lá do início da pandemia, lá do início dessa história toda, dessa situação toda. Se o governo não sabe o que fazer, porque tem informações conflitantes demais, porque o vírus é novo, ninguém conhece, ninguém tem certeza do que se trata, se o governo não sabe o que fazer, não há certeza em relação a que ação tomar, por que agir então? Não seria melhor não fazer nada, não tomar nenhuma atitude precipitada que possa trazer muito mais problemas do que resolver o que quer que seja? Não seria essa a atitude correta a se adotar? Não fazer absolutamente nada, acompanhar o desenrolar da história para saber o que pode se decorrer a partir daí? Hoje já se aceita que muitas atitudes que foram tidas como unanimidade por parte de políticos estão erradas, coisas que pessoas aí apontaram como sendo problemáticas no passado e que essas pessoas foram tratadas aí como negacionistas, como obscurantistas e tudo mais. Então coisas desse tipo que hoje já se provaram corretas, a questão das máscaras, a questão da obrigatoriedade de se vacinar pessoas, os riscos de determinadas vacinas, os problemas, os efeitos colaterais que estão sendo
sentidos, tudo isso foi falado no passado, foi tratado ou com desdém ou tratado como uma negação da própria ciência, um absurdo total. E o senhor Anthony Fauci fez parte de tudo isso aí. Na verdade, ele foi o grande arquiteto de toda essa situação, de toda essa cultura aí da criação de uma única verdade, de uma verdade absoluta a ser imposta às pessoas por meio do poder estatal. Ele aqui tira o corpo na questão do fechamento de escolas, fábricas, que hoje nós sabemos que foi um grande erro e que tem causado toda sorte de problemas, no caso das escolas, para o desenvolvimento intelectual de crianças que não eram um grupo de risco para o coronavírus, para essa cepa do coronavírus, e também do ponto de vista econômico, no caso de atividades industriais que foram suspensas e que prejudicaram a cadeia de suprimentos como um todo em diversos setores. E agora estamos todos nós sentindo o preço disso aí, a repercussão dessas medidas, do fique em casa, a economia a gente vê depois, todos nós estamos sofrendo com isso agora. Ele aqui supostamente rebateu críticas que ele recebe com frequência pelo fato de ter mudado tanto de opinião tantas vezes aí. Na verdade, ele mudou completamente, fez um giro aí 180 graus em várias opiniões que ele manifestou lá no início da pandemia. Por exemplo, a questão das máscaras aqui, a questão da qualidade das vacinas e a própria origem do coronavírus, que é um ponto muito importante, muito fundamental nessa história, porque há indícios de que o senhor Anthony Fauci tentou esconder alguma coisa em relação à origem do vírus lá atrás, porque o nome dele pode estar ligado de alguma forma nessa história aí. Não que ele tenha mandado fazer o vírus, não que tenha sido uma negligência dele, mas ele está ligado de alguma forma em matérias de financiamentos ao laboratório lá de Wuhan, não é? Ele até inclusive aqui não descarta a ideia realmente de que o vírus vazou de um laboratório lá de Wuhan, né? Um laboratório chinês especializado no trato de vírus ali, de cepas virais e até mesmo com ganho de função, conforme foi visto anteriormente. Então ele não sequer descarta essa possibilidade, mas dada a massiva quantidade de evidências das quais nós dispomos hoje, né? Não é possível afirmar atualmente, 100% de certeza, fazer um veredito, bater o martelo sobre a origem do vírus, dizer que ela veio de um laboratório de fato ou lá do mercado de animais de Wuhan, conforme foi ventilado logo no início, né? Há evidências muito fortes, na minha opinião, em relação à origem laboratorial desse vírus aí. Eu acredito que há grandes indícios de que isso tenha acontecido dessa forma, é a probabilidade maior, na minha opinião, mas, volto a dizer, nada definido, não tem como bater o martelo a esse respeito. Acredito que as evidências são muito sólidas a esse respeito aí, é uma possibilidade muito real, na minha opinião, porém, pode haver outras possibilidades sim, não nego isso aí, não descarto totalmente. E por fim aqui, ele fala que os futuros líderes, né, ou seja, os políticos, os futuros governantes, devem aprender lições com a resposta do país, dos Estados Unidos no caso, ao Covid-19, e as autoridades de saúde pública precisam permanecer vigilantes antes da próxima pandemia. Do que ele está falando aqui? De dinheiro, apenas isso. Olha só o que ele diz. Não precisamos de um orçamento infinito, ou seja, entrou no assunto dinheiro aqui, que é o principal tema desses burocratas, o principal motivo para eles fazerem o que eles fazem, toda essa campanha aí de assassinato de reputações de pessoas com opiniões diversas, toda essa campanha de criar uma narrativa única, exclusiva, a única que seria supostamente chancelada pela ciência. Hoje nós sabemos, por exemplo, o tanto de interferência que teve em plataformas aí digitais, em redes sociais como o Twitter, por parte do governo norte-americano para prejudicar a veiculação de informações reais sobre o coronavírus, ideias conflitantes com o discurso padrão, o discurso mainstream por parte do governo norte-americano, né? Profissionais da área de saúde sérios, gabaritados, que foram censurados no Twitter por conta de informações que iam contra a vontade, os interesses do governo norte-americano, uma coisa escandalosa em todos os aspectos. Então tem muita podridão, tem muita coisa suja por debaixo desse tapete aí. Pode ser que coisas venham a público ainda nesse sentido. É necessário que se faça uma investigação, que se faça uma descoberta de todas essas forças que atuaram para criar uma narrativa única, uma coisa assim criminosa se você para pensar, né? Quando você tem um desafio novo para a humanidade, como é uma pandemia, uma doença nova, você precisa de ideias diferentes, pessoas tentando coisas diferentes para você achar a melhor solução. Não você estipular uma
solução estatal criada de forma centralizada, em muitos casos movida por interesses da indústria farmacêutica, de gente que coloca dinheiro na política. Procura aí, tem escândalos da Pfizer envolvida aí com a censura no Twitter de opiniões conflitantes em relação ao coronavírus. Então, essa solução aí de você centralizar tudo na mão do Estado é péssima. Você precisa de pessoas tendo ideias diferentes, propondo soluções novas. Quando você vai para o caminho da centralização, colocando a saúde de milhões, centenas de milhões de pessoas nas mãos de burocratas como o senhor Anthony Fauci, cujos interesses objetivos são escusos, no mínimo, para dizer o mínimo, para pegar leve, você compromete a vida e a saúde de todas essas pessoas aí. E quem que vai pagar a conta no final disso? Quem vai ser responsabilizado? Essa é a grande tragédia. Os burocratas, os políticos não são responsabilizados pelos erros que eles cometem nessas áreas. É apenas uma tentativa, conforme eles falaram aqui. Nós tentamos fazer o melhor. Se deu uma série de problemas, se trouxe uma série de consequências devastadoras para os Estados Unidos, para a população norte-americana, para o mundo como um todo. Fazer o quê? Paciência. A gente tentou, foi apenas o nosso objetivo aqui de fazer o melhor, né? Então, fica aí registrado o meu repúdio ao senhor Anthony Fauci, que para mim é um grande responsável pelo desastre que foi o combate à pandemia nos Estados Unidos, em grande parte do país, né? E em muitos países que copiaram esse método aí. E se nós vivêssemos num mundo justo, num mundo em que as pessoas realmente fossem responsabilizadas pelo que fazem, esse cara aqui teria que ser pendurado pelo pescoço para poder aí pagar pelos crimes que ele cometeu, mas nós vivemos num mundo que não é justo, especialmente quando se trata da ação estatal. Burocratas, como o senhor Anthony Fauci, o Dr. Fauci, podem fazer o que quiser e sair impunes. Lamentável isso, mas nunca se esqueça dessa cara nojenta, hipócrita dele, nunca se esqueça do nome dele, porque ele é o grande responsável por essa história aqui. Se eu tivesse que apontar um burocrata responsável pelo desastre que foi o combate ao coronavírus entre 2020 e 2021, apontaria esse nojento desse sujeito aí, desse senhor Anthony Fauci, que merece todo o nosso repúdio, todo o nosso desprezo. Mas o que você achou dessa história, das desculpas do Dr. Fauci? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.